qual o momento exato para você sair dos seus investimentos? Ou seja, vender o ativo financeiro? Essa é a pergunta de $1 milhão. Ninguém vai saber responder, mas sim, eu vou dar uma explicação que vai fazer todo o sentido, eu tenho certeza. E eu vou separar aqui em dois grandes grupos. De um lado a renda fixa, de outro lado a renda variável. Vou até inverter, eu vou começar com a renda variável. Então você comprou uma ação e ela valorizou. Eu tenho 17 anos de experiência, o que eu acostumei a fazer? Se você compra uma ação de uma utility, que são as utilidades públicas, Sabesp, Copasa, Transmissão Paulista, Taesa, Semig, Equatorial, etc. Essas ações, claro que elas têm um sobe e desce, mas é muito diferente de um Magazine Luiza, de um varejo qualquer que seja, de uma Pet, de uma Centauro, é outro bicho. Oscilam, mas nem tanto. Então numa Blue Chip, que é mais tranquilinha, assim eu posso dizer, que é uma utilidade pública, os próprios grandes bancos, né? Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, não vai colocar o Banco Inter, o Nubank, que daí é outra pegada. Mas os grandes bancos, utilidades públicas, são empresas que oscilam bem menos que as demais. Nessas empresas, eu acredito que um ganho a partir de 15% está de excelente tamanho. Se for 20, 25, não tem nem que pensar, tem que realizar o lucro. Então, em que momento que eu vendo? Eu comprei e subiu, você vende. Isso pode acontecer de uma maneira muito rápida ou pode levar muito tempo, às vezes anos, é normal. Tem muito investidor que acha que o bom assessor é aquele que fica girando a carteira. Ah, ganhei 3%, ganhei 5%. Isso pode dar certo, mas na média não costuma ser assim não. Então mais ou menos a regra é essa. E se for uma empresa high yield, né, uma small cap, essas techs, empresas de grande crescimento, muito sensível aos juros, em que momento que você vai sair? Eu acabei de dar a dica, né? Bom, você comprou o Magazine Luiza, os juros começaram a cair, ela dobrou de valor, você vai vender? Negativo. As empresas muito sensíveis aos juros, elas, comumente oscilam 200, 300, 500%. Pode acompanhar os gráficos no histórico, oscilam. O negócio é brabo, costumo dizer. Então, para essas empresas, você vai esperar. As tendências de juros, elas são longas. Nossa, o juro começou a cair, às vezes leva anos caindo, depois estabiliza, para daí talvez voltarem a subir. Então você vai esperar o ciclo de queda e a estabilização. Provavelmente, se o ativo valorizou aí 200, 300, às vezes mais do que isso, aí sim você pode vender essas ações. Na renda variável, serve para ações e para os fundos imobiliários, é isso. Grandes companhias, utilities e bancos, menos sensíveis a juros, uma valorização aí de 15% a 30%, ótimo. Nas small caps e sensíveis a juros, você espera aí 200, 300, queda de juro. E na renda fixa? Muita gente fala, poxa, renda fixa não tem time, você deixa lá, negativo. Isso vale para CDB, LC e LCA. Mas quando a gente fala de CRI, CRA, debenture e principalmente, acredite, principalmente os títulos públicos federais, IPCA e pré-fixado, são extremamente sensíveis às taxas de juros e é aí que está o jogo. Existe sim um momento de entrar. Qual é esse momento? Quando os juros estão altos. Atenção, a renda fixa é inversamente proporcional. Quanto maior o juro, menor o preço do ativo. Quanto menor os juros, mais caro você paga por ele. Então o momento de se posicionar é quando os juros estão altos, mas aqui o assunto é quando sair. O investidor vai lá e vamos falar um exemplo simples, tá? Aplicou num tesouro pré de 10 anos, por exemplo, numa taxa, eu vou dar um exemplo de 12%, o famoso 1% ao mês. Passaram-se 2 anos e agora essa taxa está 8%. Aí, imagina se eu vou vender meu título a 12%, agora para eu investir é 8%, eu vou segurar. Muito errado. Errado por quê?
Vou até falar pausadamente para você entender. A renda fixa só é fixa no vencimento. Do dia da aplicação até o vencimento, ela oscila e oscila muito. Quanto maior o prazo até o vencimento, maior essa oscilação. E a taxa de carrego, o que é o carrego? Eu apliquei aqui para a 12%. Passou 2 anos, essa taxa é 8%. Aí seu assessor te liga e fala, vende esse título. O mercado está pagando 8,10. Você fala assim, poxa, ele está 12. Acontece que a taxa de carrego não é a taxa de aplicação, é a taxa de venda naquele momento. Significa que você é indiferente entre vender aquele ativo de 12 agora e aplicar num de 8 e, no meu exemplo, 8,10 por mais 8 anos. Essa é a regra. E você vai perceber que eu coloquei a 12%, passou 2 anos, vai exponencial, eu ganhei ele 25%. Na hora de vender, o mercado vai pagar muito mais, vai pagar 30%, 35%, chamado ágio. Ele vai pagar essa diferença entre 12% e 4% imediatamente. Então eu repito, a taxa de carrego, que é o hoje até o vencimento, não é a taxa de aplicação, mas a taxa de venda em cada dia, no hoje, amanhã, depois de amanhã.